Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Quando nós falamos através daquele que é a plenitude de Deus, só há algo que o Senhor disse que ele se igualando ao próprio Deus, sendo um só, o próprio Verbo, mas ele faz questão de dizer que há algo que torna o Pai maior. Aqui na Terra tudo está, tanto os seres humanos se opondo, como aqueles que acatam, estão sobre o escabelo dos seus pés. O maligno ele já o venceu, ele já trouxe juízo sobre o príncipe do poder do ar. Já foi condenado e julgado. Agora é a natureza humana que tem a tentação. A natureza humana, a palavra diz que não há tentação que sobrevenha da carne, da própria natureza humana. Por isso que é necessário morrer para a natureza humana e estar educando segundo o seu espírito, segundo a natureza divina. Porque o príncipe do poder do ar opera nos filhos da desobediência. Paulo mesmo dizia sobre o espinho na carne que o esbofetava constantemente e que o Senhor lhe retirasse, e o Senhor dizia: a minha graça te basta, é na sua fraqueza que eu lhe aperfeiçoo. O fôlego de vida que está nos esbofetar para lembrar de onde ele nos tirou e aonde ele nos firmou num alicerce seguro. Nos tirou de um charque de lodo na imundícia, na podridão. Outrora estavam no segundo padrão deste mundo, nos vícios, nas bebedices, nas orgias sexuais, nas glutonarias, dominando a boca a todo momento, estando sempre caindo nas transgressões. E mesmo não sendo merecedores, ele nos amou primeiro e nos concede a oportunidade de consertar, primeiramente diante dele, porque haveremos de prestar conta no seu tribunal. Não há um mísero dos cacos que possam dizer que não queira estar fora deste tribunal. Toda boca confessará e todo joelho se dobrará. Lembrando que para alcançar a expiação pela culpa, aproveite enquanto está vivo, porque há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Porque os mortos já não podem trazer a memória de mais nada, tampouco produzir algo. Por isso estão com a oportunidade no dia chamado hoje, porque ninguém sabe do dia amanhã, de amanhã não ser por aquele que tudo opera e executa. Ele é fiel, ele é legítimo, há legitimidade. Os homens que queiram julgar, quando falamos do tribunal de Cristo, falamos de um juiz que está acima de todos. Ele está no mais alto e sublime e majestoso, no centro do trono. A palavra diz que, segundo a sua ira, está de pé, e a terra é o escabelo dos seus pés. Faz analogia como os seres humanos, como quem pisa uva nos lagares, as suas vestes brancas e reluzentes, salpicadas do sangue daquele que se opõe à sua verdade, e o seu calcanhar aos esmigalhar, por rejeitar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Aqueles que se opõem, vem a ira sobre eles. Quando a palavra nos fala em julgamento, o Senhor sempre levanta alguém
que discorre como que adulto em relação às suas leis e os seus estatutos e mandamentos. Usar versículos isolados é tolice daqueles que seguem na ignorância e na infantilidade. Dizer não julgueis para que não sejais julgados é simplesmente um conceito, mas na plenitude há mais do que um simples e mero versículo. Mesmo porque a palavra diz, não sabeis que iremos julgar os anjos? Sim, os anjos que se disfarçam de anjos de luz. Aqueles que alcançam o dom de justiça e que são conduzidos pelo seu Espírito, a palavra diz, se não tiverem zelo com as coisas triviais do dia a dia para redarguir, para exortar, para corrigir os seres humanos, como podeis querer julgar os anjos? Aquele que tem o dom de justiça, ele não fala por si, ele fala pelo juízo supremo, porque ele não é juiz somente dos mortos, aonde haverá o tribunal, ele é juiz de vivos. Também ele corrige e exorta aqui nesta terra. Aquele que tem o dom de justiça, para aqueles que acham que é palavra meramente humana, a resposta é uma só, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. Se vós achais que é palavra meramente humana, que o Senhor julgue entre mim e vós. Porque aquele que tem o dom de justiça, ele sabe que as obras que nos justificam é a do Senhor, mas nós também temos que ter um bom caráter, porque somos ouvintes e praticantes. E o Senhor os coloca na balança juntamente conosco e sabemos que a obra que nos justifica é a dele, mas que nós também temos zelo, pois não somos hipócritas de, na verdade, anunciar o que não praticamos. Somos ouvintes e praticantes. Ilude-se a si mesmo aquele que não pratica e que não tem um caráter aprovado. Homens de fé que colocaram à prova aqueles que, na verdade, eram desobedientes, estavam sempre atentos aos seus estatutos e mandamentos. Mesmo porque, ainda que as autoridades terrenas queiram instituir a mentira como a vossa lei, sereis punidos, porque, na verdade, ele diz, não te indignes quando vês as leis de uma província violada. Assim, quando o julgaram ali, segundo, dando ele como injusto, enquanto ele é o único justo sobre toda a terra. Assim estejais atentos, assim como a palavra diz, aquele que viola o estatuto e mandamento do Senhor, haverá de prestar conta com o Senhor, pois só há um fundamento, que é o unigênito do Pai, aonde tem que se edificar sobre esse fundamento. Tudo aquilo que segue os seus deuses, segue a vossa diversidade, segundo aquilo que se criou, segundo a mentira, será julgado, segundo a verdade da qual anuncio. Tudo aquilo que se declara laico cairá por terra, porque o Senhor é aquele que se opõe a toda mentira. Assim como tudo aquilo que se institui, ele criou macho e fêmea, o que passar disso é procedência maligna e não procede segundo a verdade, o Senhor está com grande ira, porque na verdade deixaram com que, na verdade, aquilo que está destruindo a salvação do povo, está tirando o povo da oportunidade de ser salvo pelo conhecimento da verdade, da qual vós introduziram a mentira, e estão sempre através, seja dos cultos, da qual vós permitem segundo as trevas, seja o profano, seja a dramaturgia,
seja outros meios de veículos de comunicação que estão sempre a induzir o povo à mentira e toda espécie de imundícia, vós perecerão por conta disso, assim vos diz o Senhor.